Apareceu ali a opção, Aqui, né? Isso foi agora. Adriana? Oi? Estou te ouvindo agora. Agora a apresentação. A apresentação ainda não apareceu, não. A gente está com um pouquinho de dificuldade com a internet. Pronto. Eu vou tentar. Tá, vou tentar colocar aqui, só um minuto. Foi agora? Está em modo de apresentação, não, porque eu tenho que baixar. Mas eu estou com medo de demorar mais. Eu vou deixar assim. Não está, não. Tem problema se ficar assim? Foi, não? E a gente fala e resolve, filha. Eu consegui fixar aqui para todo mundo. Vocês estão vendo, pessoal? Sim. Está todo mundo vendo que está na... Pronto, eu fixei a sua apresentação. Está todo mundo vendo, está tranquilo. Tá bom. Eu vou deixar assim para a gente não demorar mais, tá? Porque eu vou ter que baixar para colocar modo apresentação. Pode ser que demore mais. Não, assim tá tranquilo. A gente vê bem, vê. Pronto. Pronto, gente. Então, voltando aqui um pouco, né, ao que eu estava falando, a cartografia, ela entrou como um método, na verdade, nas minhas pesquisas a partir do doutorado. Embora eu já tivesse lido e me aproximado bastante da cartografia durante a residência e o processo de mestrado também, tá? E aí, a gente passou para vocês durante a semana a tese. Não sei quem conseguiu ler, ou pelo menos dar uma olhada rápida, tá? Mas aí o título da tese é uma cartografia dos encontros entre educação física e práticas integrativas e complementares em saúde, formação, processos de subjetivação e produção do cuidado. Ela foi dividida em 3 artigos, então cada tema desse é um artigo, tá? Então, vou falar um pouquinho dos dispositivos que nós utilizamos para dizer tais dispositivos a gente utilizou para determinado artigo, certo? Só recordando um pouquinho da semana retrasada, 15 dias atrás, ruim é que cortou aqui um pouquinho, né? Pedro falava para a gente sobre a ideia do rizoma, tá? Então, a gente ter esse pensamento deleuziano, Deleuze-Guattari, na verdade, de um rizoma enquanto uma forma da gente olhar para determinados, vou falar aqui fenômenos, mas aí eles trariam como acontecimentos, tá? Então, determinados acontecimentos que, no caso, a gente não vai em busca de uma causa para justificar aquele acontecimento, mas a gente entende aquele acontecimento sendo permeado ou composto por várias conexões, tá? Então, eles fazem um contraponto, o pensamento rizomático e o pensamento arbóreo. O que seria um pensamento arbóreo? A gente pensar na ideia de uma árvore que tem raízes e essa árvore ela vai ter o tronco, as folhas e os frutos e tudo mais. Então, a ideia de algo de base que vai sustentar determinada teoria, por exemplo. Quando a gente vai para um pensamento rizomático, a gente tem uma ideia de conexões, tá? Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com a Adriana não tem essência, tá? Quando a gente pensa dessa forma da cartografia, não foi o princípio, não foi o metal em si, tá? Mas a gente vai analisar o que eles chamam de intermezzo,
tá? Então, quando a gente pensa no rizoma, a gente pode pensar num gramado. Então, o gramado não tem um início e um fim, a gente não consegue identificar o início e o fim, mas a gente consegue identificar que ali é um acontecimento, tá? É importante situar também, e aí eu estava conversando com a Adriana semana passada, que a proposta da cartografia, a priori, digamos assim, não seria identificar, tá? Seria acompanhar os processos, certo? Então, a gente não vai verificar determinado fenômeno, acontecimento e vai identificar isso. Não, a gente vai acompanhar aquele processo, tá? Então, por isso, é interessante a gente entender os princípios do rizoma. E aí, a gente fechou um pouquinho, tá? Mas a gente tem o princípio da conexão, então os elementos estão conectados. E aí, quando a gente pensa, eu acho que atualmente é muito mais simples de entender do que quando os autores pensam lá na década de 70. Por que é mais simples? Porque hoje a gente tem vários funcionamentos em rede. Quando a gente pensa na internet, redes sociais, então a gente consegue identificar ali um funcionamento em rede de conexões, tá? Eu consigo saber na minha rede social que Pedro é amigo de Rafael. Opa, tá na minha rede também, aqui. Mas imagine isso quando eles trazem essa ideia lá na década de 70, tá? Só que também não é uma ideia que surge e brota do nada, tá? Chegou e eles começam a pensar que as coisas têm uma conexão, são heterogêneas, tem multiplicidade, ruptura significante, ou seja, se eu partir qualquer local, qualquer conexão desse rizoma, ele não se quebra, tá? Não foi do nada, mas eles estavam passando, os autores, e aí eu vou colocar também Foucault, que eu também estudei um pouco, por um processo lá na França, são autores, é importante também situar que são autores da Europa, da França, tá? E estavam passando por um processo de mobilização social. Então, eles vivenciaram um momento chamado Maio de 1968. E o Maio de 1968 levou muitas pessoas para a rua. Tá? Então, os acadêmicos também estavam na rua, ali, pedindo por determinadas melhorias, e dentre essas melhorias, também a quebra de determinados paradigmas. Então, por que é que dentro da academia eu só posso fazer pesquisa dentro de uma perspectiva positivista? Eu só posso achar a causa se eu estou identificando que existem outras questões. E aí surge um tipo de análise chamada análise institucional, tá? Essa ideia do rizoma, de pensar enquanto um rizoma, enquanto os princípios, também tem muita relação com a análise institucional. Tem um autor chamado Gregório Barenblitz, que ele vai trabalhar análise institucional e, de certa forma, ele vai trabalhar a esquizoanálise, que o Pedro falava também semana passada. Ele era um psiquiatra argentino, mas viveu também no Brasil, que faz uma leitura de uma análise institucional. Então, eu quero trabalho lá do Pedro, que ele falou para a gente, há 15 dias. Quero analisar lá a escola, né? Então, eu estou fazendo uma análise institucional, tá? No meu caso, eu fiz uma cartografia, tentei fazer, dentro de uma instituição do SUS que trabalha com práticas integrativas e complementares em saúde, tá? Mas aí eu não quero fazer uma análise institucional pensando que existe o poder e as outras pessoas estão aqui. Tem uma hierarquia de poder. Não é essa a perspectiva.
tá? A perspectiva é que o poder, ele atravessa ou compõe, enfim, né, determinados elementos que a gente vai transitar, tá? E aí a cartografia está aqui embaixo de rosinha, não dá para a gente ver, mas a cartografia é um dos princípios do Rizoma, certo? Então, isso só para voltar, acho que na aula de Pedro ficou bem massa, assim, de entender essa questão, tá? E aí a gente optou por trazer o tema da esquizoanálise com uma perspectiva dentro da cartografia, né? O Pedro falava que a cartografia, a esquizoanálise, ela é muito utilizada dentro da psicologia. Então, aqui no Brasil, a grande parte dos autores que vão trabalhar com cartografia são da psicologia com esquizoanálise. Tem diferença? A meu ver, não, porque não é um método, tá? Então, quando eles trazem esse modo da gente olhar para os acontecimentos, os autores de base, Deleuze e Guattari, eles não trazem como um método de pesquisa científica, tá? Mas isso vai se estruturando. E aí eles trazem a cartografia, o conceito dentro dos princípios, tá? A gente vai trabalhar com mapas, só que não são mapas geográficos ou socioeconômicos. A gente vai dentro desse território, a gente perceber as forças que ali transitam. E é o que a esquizoanálise faz, tá? Na tese, se vocês conseguiram ler, não sei, eu acho que a Aninha já leu, que a Aninha já me pediu há muito tempo, eu optei por trazer esse conceito de esquizoanálise, tá? Porque os autores que me davam uma base, talvez os que eu tenha me aproximado mais da saúde coletiva, eram autores que tinham mais envolvimento com a psicologia e trabalhavam com a esquizoanálise. E aí, meu entendimento de esquizoanálise era uma análise institucional que eu vou ali acompanhar o movimento das linhas de forças, certo? E aí, que linhas são essas? Tá? Também só para resgatar. As linhas molares são aquelas linhas duras, cristalizadas, né, dentro de uma instituição. Então, se a gente for pensar na realidade da UPE, tá, da ESEF, quais são as linhas molares que transitam aqui dentro da ESEF? Tá? Isso aí eu deixo com vocês. Tá? Eu não me pertence mais. Estou em outro território. As linhas moleculares são linhas mais flexíveis. Então, são linhas que eles vão denominar linhas que vão atravessar, mas que alguns autores vão trazer como linhas que vão compor também determinado território, tá? E as linhas de fuga? As linhas de fuga são linhas de ruptura, suicidárias, né, que Pedro falou semana retrasada. São linhas que vão quebrar com determinado, vou falar padrão, tá? Vão ajudar a quebrar determinados padrões. E aí eu acho que é importante reforçar que não existe a linha boa e a linha má, ou linhas boas e linhas ruins, né? Existem as linhas e a gente precisa acompanhar como elas estão acontecendo para que a gente possa fazer essa análise. Se for uma cartografia, que a gente se propõe a fazer com base em Deleuze e Guattari, tá? Então, se eu vou para um determinado território de uma escola e eu percebo que as linhas molares são as linhas que trazem determinados comportamentos de repressão,
eu consigo modificar aquele território, tá? E aí, na pesquisa que eu trago da tese, eu fui acompanhar esses movimentos dessa linha dentro de uma perspectiva das práticas integrativas e complementares em saúde, mas não só dentro de uma instituição, mas na educação física. Consegui, claro que não, né? Porque seria, enfim. Mas eu tentei acompanhar o porquê, por exemplo, que práticas integrativas não está dentro das diretrizes curriculares dos cursos de educação física, enquanto outros cursos trazem as práticas integrativas, tá? Enquanto as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de saúde contemplam a presença das práticas integrativas. E da educação física, que foi a última DCN, foi em 2018, não contemplava, tá? Então, quais são essas forças que vão transitar nesse território que instituem aí? Estava bem misturadinho, misturou mais ainda o instituído e o instituinte. Né? O que é isso, instituído, instituindo? O que é instituído na educação física? E o que a gente se forma para ser, né? Ou a gente faz pesquisa para manter. Então, o que é esse instituído? E o que seria o instituinte? O instituinte é aquilo que é uma possibilidade de quebra, tá? Dessa ruptura. Quer dizer que, então, porque não tem práticas integrativas, quer dizer que o curso é ruim? Não é essa a perspectiva. É a gente pensar no porquê que não tem, enquanto outros cursos tinham. Enquanto eu estava trabalhando há 13 anos no sistema de saúde e que percebia uma demanda crescente das pessoas para a utilização dessas práticas. E aí as pessoas eram formadas e saíam de suas formações sem esse determinado conhecimento, tá? A partir disso foi que eu comecei a tentar elaborar algumas possibilidades para a tese, certo? Então, também eu trago aqui alguns conceitos que eu acho que o Pedro já trouxe a semana retrasada, também de território, territorialização, desterritorialização, reterritorialização, enfim. Eu acho que é interessante também a gente entender, né? A gente pensar nesse território. Eu vou pensar no território da educação física, enfim, enquanto uma possibilidade de formação e de atuação profissional. Estou pensando nesse território. Quais são essas linhas, a movimentação dessas linhas que podem levar a uma desterritorialização? E como é que a gente pode ter uma reterritorialização? Tá? São conceitos que os autores de base, Deleuze e Guattari, vão trazer, tá? Em seus estudos. Aí eu trouxe só a apresentação da tese, que ela foi dividida em 4 tópicos. Quem leu a tese percebeu que eu fiz uma determinada... Seria uma comparação, mas eu escrevi a tese pensando num acontecimento também que eu tive durante o doutorado, que foi um salto de paraquedas, tá? Que viagem é essa, Melinho? Tu tá misturando salto de paraquedas com uma cartografia, enfim. Vejam, foi uma forma que eu encontrei de poder escrever essa tese e trazer esses elementos, tá? Então, referencial teórico, eu trouxe como um nome de sobrevoo, tá? Então, eu fazia um resgate um pouco de como foi essa minha experiência também, mas, ao mesmo tempo, também foi um sobrevoo nas práticas integrativas, tá?
Que aí uma coisa que é importante a gente pensar enquanto um pesquisador que está trabalhando com a cartografia. A implicação do pesquisador é importantíssima. Tá? Então, eu acho que aqui eu não sei se todo mundo é da qualitativa, de pesquisa qualitativa, mas vocês já devem ter escutado que não existe neutralidade na pesquisa, né? Sobretudo quem é mais da qualitativa. Tá? Então, a gente pensar que a pesquisadora também estava implicada, né? Como eu falei para vocês, né? Eu tive várias vivências com práticas integrativas durante o doutorado que escaparam, inclusive, da tese, que não entraram na tese, mas que também me compuseram enquanto uma pesquisadora que estava ali pesquisando aquele acontecimento, tá? Então, também esse sobrevoo que eu estava fazendo dentro dessas práticas. O segundo tópico é o check-in, coordenadas e dispositivos, que aí tem muita relação com a questão do próprio salto, né, de paraquedas, enfim. E aí esse check-in é o que a gente vai tentar trabalhar um pouco hoje, tá? Que seria o quê? Os dispositivos que eu utilizei que compuseram o método da pesquisa. Os resultados, a gente tem o salto, tá? E considerações finais, o pouso. Tá? Mas aí eu acho que vou me debruçar mais essa questão do check-in para a gente poder conversar um pouquinho também, tá, gente? Quem quiser fazer alguma pergunta, inclusive quem está no Meet também, fica à vontade. Materiais médicos? Sim, sim. Foi uma forma que eu encontrei de escrever que pudesse, de certa forma, compor com também esse acontecimento específico, tá? Então, 3 questões movimentaram a pesquisa, tá? Quem tiver no Meet também quiser fazer perguntas, tá, pessoal? Eu não vejo vocês, mas aí fiquem à vontade, liguem o microfone e podem fazer perguntas, tá? Então, as questões da pesquisa. Como vem ocorrendo a formação em educação física considerando as práticas integrativas e complementares em saúde, tá? Segundo, como vem sendo produzidos os processos de subjetivação dos profissionais de educação física, terapeutas que trabalham com PICS no SUS. E o terceiro, como vem acontecendo a produção do cuidado pelos profissionais de educação física, terapeutas que trabalham com PICS no SUS. Aí, assim, questões. Vamos lá. Primeiro, de onde veio esse termo profissionais de educação física terapeutas? Não vem de lugar nenhum, foi composição nossa. A gente trabalhou com os profissionais de educação física do SUS que eram terapeutas de práticas integrativas e complementares em saúde. E aí, Deleuze e Guattari, eles trabalham muito nessa perspectiva da composição. E aí a gente não encontrava nenhum termo que fosse mais adequado para denominar essas pessoas que trabalhavam com essas práticas. Então, a gente optou por fazer essa composição. Profissionais da educação física terapeutas. Com relação a processos de subjetivação, tá? São isso, né? Seria mais ou menos a gente pensar como esses profissionais da educação física se tornavam terapeutas. Quais os processos que aconteciam até eles se tornarem aqueles terapeutas que estavam ali trabalhando no SUS e num serviço específico, certo? E a produção do cuidado, a gente vai lidar também com um conceito que não é de um cuidado fechado biomédico. Então, as pessoas que procuravam, por exemplo, as práticas integrativas e complementares, nem sempre tinham um diagnóstico, tinham um CID fechado, né? Mas eram pessoas
que estavam passando por um processo que precisavam de um acompanhamento. E para entrar no serviço, elas passavam pelo médico. Existe uma regulação, inclusive, para fazer parte desse serviço enquanto usuário. Precisa de um encaminhamento médico via regulação, porque a procura é muito grande, né? Então, imagina um serviço que tem yoga, psicomotricidade relacional, osteopatia, pilates, tinha um que era corpo e movimento, se eu não me engano, o nome do grupo, trabalho postural, Tai Chi Chuan, acupuntura, aurículo. Era, assim, um serviço que, pelo menos, os usuários que eu conhecia gostariam de estar. E a gente também. Os profissionais sempre quiseram estar ali, presentes, praticando. Por isso que eu escolhi, para poder passar 6 meses praticando. Estou brincando. Também foi uma das possibilidades, mas, assim, existe ainda uma demanda muito forte e reprimida no Sistema Único de Saúde, tá? E essa repressão dessa demanda é justamente por falta de diagnóstico, as pessoas não têm diagnóstico, o medicamento não vai surtir efeito, as pessoas precisam de determinadas práticas que a alopatia, o sistema tradicional, digamos assim, não vai conseguir dar conta, tá? E aí, por isso que a gente optou ir para lá, porque o que chegava para a gente de demanda eram demandas que precisavam de outros olhares para o cuidado em saúde. Então, quando a gente pensa em produção do cuidado em saúde, vai além da medicação. Ou da, por exemplo, quando a gente pensa na educação física, da prescrição de um treino, tá? Então, a gente precisa pensar numa clínica que determinados autores vão chamar de clínica ampliada. E o que é a clínica ampliada? É você vai pensar no treino para o usuário, mas você precisa saber qual é a realidade da vida dele, com que ele trabalha, onde é que ele mora, como é que ele se alimenta, quais as pessoas, qual a rede de apoio que ele tem, tá? São vários fatores que a gente precisa levar em consideração nessa produção do cuidado. Aí, o objetivo primário da pesquisa foi cartografar os encontros entre a educação física e PITS, considerando a formação, os processos de subjetivação e a produção do cuidado. Amélia, só uma dúvida. Se eu não me engano, tu trabalhou no mestrado com a perspectiva de cuidado de si, não foi? Tentei. Foi. Mas aí já é outra noção de produção de cuidado, né? Já uma perspectiva... Considerando... porque, na verdade, eles não vão falar... Veja, Deleuze, Guattari, Foucault, eles são de uma mesma época. Inclusive, trocaram algumas figurinhas. Mas, inclusive, Deleuze tem um livro chamado Foucault, tá? Que ele também traz na proposta deles, quando eles se juntam, que é uma composição também, né? Quando a gente pensa Deleuze e Guattari, a gente fala hoje que parece uma pessoa só, mas é uma composição, tá? E aí Foucault, ele traz a ideia do cuidado de si na história da sexualidade. É dele, não. Ele vai lá para a antiguidade, vai fazer determinados estudos e trazer essa ideia do cuidado de si, mas o que é o cuidado de si? Não é o que a gente tem hoje como autocuidado, tá? Não é isso, não é, eu vou fazer meu treino, eu vou me cuidar, eu vou passar protetor solar, não. O cuidado de si, na verdade, ele vai trazer uma ideia de uma ética, tá? De uma ética que
de certa forma, vai superar determinadas morais, planos morais ou ideias morais, moralistas, digamos assim, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, eu não vou realizar determinada atitude. Essa atitude que você não vai realizar é por causa de uma ética ou por causa de uma conjuntura moral que se estabelece, por exemplo, a gente tem muito considerando o cristianismo, né? E Foucault, inclusive, ele estuda 3 períodos, que é lindo, minha gente. Assim, eu sou apaixonada, assim, adoro Foucault. Mas ele vai estudar 3 períodos e ele vai falar sobre na hermenêutica do sujeito, né? E ele vai falar sobre essa ética do cuidado de si, para além dessa questão do autocuidado, que, inclusive, ele nem cita isso, tá? Mas muitas leituras atuais, quando vão ler, colocam como se fosse um autocuidado, certo? Mas é a questão mais da ética mesmo, tá? E aí ele vai falar sobre período do cristianismo, cristão, tudo mais, mas ele diz que, na verdade, essas questões morais já vêm de antes. Né? Não surge, o cristianismo surgiu e agora, a partir disso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não. Já existiam, tá? Só que o que é importante a gente saber do cuidado de si é que ele vai trazer que a gente perdeu a ideia do cuidado de si, que é essa ética, da gente ter esse cuidado para o conhece-te a ti mesmo, que era a ideia socrática, né? 2 ideias socráticas. Então, é como se na modernidade a gente retirasse essa ideia do cuidado para a gente valorizar o conhecimento. Então, por exemplo, na história da sexualidade, ele vai falar, gente, isso é um parêntese, viu? O pessoal do MIT deve estar assim, tá falando de quê agora, meu Deus? É um parêntesezinho, rapidinho. Na história da sexualidade, eu acho que é o volume... Eita, não lembro agora. Mas ele vai falar, por exemplo, sobre o corpo da mulher. Que veja, cuidado e conhecimento. O quanto o corpo da mulher foi explorado para o conhecimento médico e, a partir dessa produção desse conhecimento, o médico ter o poder sobre esse corpo. Isso é uma leitura que eu faço porque eu sou da saúde. Minha pesquisa é da saúde. Quando eu converso com pessoas de outras áreas, vão fazer outras leituras, tá? Mas é bem interessante na história da sexualidade ele trazer isso e a gente começar a pensar, tá? Então, não precisa você ter o cuidado. E isso, a gente, professor de educação física, parece que está acostumado com isso, né? A gente diz, faça isso, faça aquilo outro. A gente tem o conhecimento, mas o cuidado, a própria ética, nem sempre a gente tem. Eita. Bem, é mais ou menos por aí. A minha pergunta era no sentido de... Aí, Deleuze, Aninha, vem para perto do microfone para fazer a sua questão, porque senão a gente não ouve. O microfone é aonde? Aqui. Por favor. Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Pronto. Sim. A minha questão é... Calma. É porque eu acho que está com delay. Acho que está chegando atrasado para ela. É para entender qual é a noção de produção do cuidado que tu traz aqui, se tem alguma coisa a ver com essa produção de cuidado, entre aspas, que tu problematizou no mestrado ou não, e de que maneira elas se distinguem. Assim, pronto. Aí, vamos lá. Aí, aqui, eu vou só voltar um pouquinho, tá, o slide, porque é aqui que vem a questão da produção do cuidado, tá? Na saúde, o que é que aconteceu? Os teóricos da saúde coletiva só existe no Brasil, tá, gente? Não existe em nenhum outro lugar do mundo. Que existe a saúde pública, sistema de saúde e pronto. Mas estudar
dentro de uma perspectiva mais ampla, a saúde só tem no Brasil, saúde coletiva. Tanto que alguns termos estão começando a ser movimentados atualmente fora do Brasil. Por exemplo, atividade física, exercício físico. Né? São termos que aqui no Brasil, a galera da educação física que se envolveu com a galera da saúde coletiva, nos anos ali de ditadura, final de ditadura militar, início do SUS, construção do SUS, tá? Começou a questionar determinados conceitos. Então, por que a gente vai realizar atividade física só pensando no gasto calórico? Porque, enfim, porque a gente sabe que envolve várias outras questões, não só o gasto calórico. Né? Enfim, aí, por exemplo, vem um termo práticas corporais. Ah, mas então agora práticas corporais não pode falar de gasto calórico. Não. Bem, não é bem isso. Quando a gente pensa na produção do cuidado dentro da saúde, vamos pensar nessa sala aqui, ó, cheia de pessoas que leram Deleuze, Foucault, Marx, enfim, N autores, e começaram a discutir propostas para o cuidado em saúde no Brasil. Dessas discussões surgiu um livro que é top, que é o Tratado de Saúde Coletiva. Top, assim, porque é minha referência, tá? Uma das referências que eu usei bastante, assim. Tratado de Saúde Coletiva. Surge dessas discussões. Quer dizer que só tinha uma forma de olhar para o cuidado? Não. Mas todos tinham a preocupação de olhar para o cuidado de forma ampliada, tá? Então, quando a gente vai para as PICs, por exemplo, também, aí a gente envolve muitos outros saberes, não só esses teóricos acadêmicos da Europa. A gente vai envolver, por exemplo, yoga. Yoga surge onde? Yoga, se a gente for parar para pensar, tem vários livros sobre yoga milenares que não chegam nem para a gente. Então, imagine discutir a implementação de determinadas práticas no SUS, tendo esses teóricos todos transitando. Tá? Então, assim, qual é a produção do cuidado? É que a gente precisa parar de olhar só para um determinado fator e tentar sempre ampliar o olhar, tá? Se eu estou trabalhando com yoga, assim, aquele movimento vai trabalhar o intestino, é um objetivo, mas aquele movimento fluxo de energia para as emoções, é uma determinada forma de pensar. Mas aquele movimento também vai ajudar a liberar substâncias bioquímicas que vão ser boas para a minha saúde. Também é a forma de pensar. Quer dizer, eu vou pensar só, eu vou promover uma prática apenas com um olhar, não. Né? Eu tenho várias possibilidades, eu vou ampliar. E, inclusive, aquela pessoa que está praticando aquela yoga, ela mora em determinado local, que se relaciona com outras pessoas. Enfim, então, essa produção de cuidado, Aninha, que a gente trouxe para a tese, a priori, minha ideia era trabalhar com cuidado de si, mas aí eu abandonei totalmente e fui trabalhar com essa produção do cuidado, mas nessa perspectiva da saúde coletiva. Tá? A gente pensando em várias pessoas, que eu vou até mostrar aqui, inclusive, as fotos dessas pessoas. A sua pergunta foi muito boa. Tem que falar. Dá para ouvir, não? Não é só... Não. É só um parênteses muito rápido, porque essa troca que a Mariane fez, usado na educação física
Não dá para escutar? Acho que tá travado. Eu não sei, para mim está cortando um pouco. Eu não sei se a internet está aí ou daqui, mas... Pedro, você pode ficar perto aí do microfone? Agora sim. Só um minuto, peraí. Eu acho que deve ter cortado várias vezes. Está travando para a gente, está travando. Não, eu acredito que cortou várias vezes. Só um minuto, deixa eu... Conseguem me ouvir? Pronto, vem fechado. Abriu. Melhor. Não, é muito rápido, assim, eu prometo que eu não vou atrapalhar. Só que essa troca que a Meliane faz entre um conceito, né, são duas palavrinhas, mas é todo um campo teórico que está por trás ali, e o que eu ia dizer é o cuidado de si é um dos conceitos mais mal utilizados na educação física. Com esse uso de um cuidado simples, quase autônomo da saúde biológica, tem assim muita pesquisa fazendo isso. E, como a Meliane bem disse, né, é um uso equivocado do conceito. É um uso simplista, né? O cuidado de si Foucaultiano não é só isso, é muito mais relacionado com as questões éticas. Então, concordo, é muito bom ouvir, assim. Ainda bem, o professor disse que eu estou certo, então vamos continuar. Deixa eu só compartilhar aqui. Uma coisa que me levou a pensar também, Pedro, sobre o cuidado de si foi eu ter pago disciplinas fora da ESEF, com o professor Alexandre Freitas, lá da Federal. Ele é um professor do Centro de Educação e que trabalha com esses autores que a gente chama de filósofos da diferença. Mas eu cheguei lá, assim, viajada, completamente viajada. Eu não estava nem no doutorado ainda. Eu não quero falar sobre o cuidado de si, porque no mestrado foi quando eu descobri que Foucault estudou o cuidado de si. E aí ele olhava assim para minha cara, né, meio... Enfim, foi uma experiência bem bacana, assim, ter cursado lá, porque aqui eu não encontrava. Então, eu me sentia perdida. Aqui dentro da ESEF, eu me sentia perdida porque, primeiro, eu estava estudando uma coisa que ninguém estava estudando, e quando estudava, era numa perspectiva de dizer, por exemplo, que yoga faz bem para a saúde. Que, não sei, a cultura não, porque não está muito dentro do nosso campo, né? Mas alguma prática do movimento faz bem para a saúde. E eu ficava assim, mas minha gente, não é só isso, né? Eu estou vendo aqui na prática, estou lendo, enfim. Isso me inquietava e por isso que eu precisei buscar fora, tá? Aí vejam só, como objetivos secundários, primeiro seria cartografar a questão lá da formação, processo de subjetivação e produção do cuidado. Isso se deu a priori, Meliane? Tu fechou o objetivo primário e pronto, e fosse para campo ou não? A gente reformulou 500 mil vezes. Eu sabia que eu ia cartografar alguma coisa. Ou tentar cartografar alguma coisa. É igual a minha agora. Mas o que exatamente? Eu sabia que eu ia passar pela formação. Tanto que no mestrado também era uma temática que me chamava muito, a formação. Eu sabia que eu queria falar sobre esses profissionais que estavam na ponta trabalhando com e sobre o cuidado. Mas essa elaboração veio depois de muito tempo e da gente já ter produzido vários dados, tá?
Inclusive, só para relembrar, tá? Quando a gente fala de cartografia, a gente fala de produção de dados, não de coleta de dados. Estou coletando, mas eu também estou ali produzindo. Tá? Aí, objetivos secundários: acompanhar os movimentos das linhas de força na formação em educação física, tendo como foco as PICs. Acompanhar os processos de subjetivação do profissional da educação física terapeuta no encontro com as PICs. E acompanhar a dinâmica micropolítica da produção do cuidado dos profissionais de educação física terapeutas na unidade de cuidados em saúde. Daqui de Recife. Então, esses autores, essas pessoas que estão aparecendo aí, foram autores que eu comecei a me aproximar ainda na residência, tá? De saúde mental. Sueli Ronick, me aproximar da leitura deles, tá, minha gente? Porque eu conheci 2 desses aqui. A Roberta o Eduardo Passo, Castrupe, Emerson Merri, ou Merri, algumas pessoas chamam de Merri, Túlio Batista Franco, esses 2 primeiros que me inspiraram. Por quê? Eles não eram da psicologia, eles eram da ação da saúde coletiva e trabalham com a atenção primária à saúde. Tá? Então, a princípio, não eram da psicologia. Eu escutei. Alguém quer falar no Meet? É possível. É só que estava travando, mas melhorou, já melhorou. Tá. Desculpa, gente, essas travadas aí, mas a internet aqui não está tão boa. Enfim. Esse livro aqui, que é do Sérgio Rezende, de Carvalho, também é um livro que eu tenho, ele é um livro muito bom, da saúde coletiva, que todos os artigos que estão nele, presente nele, são com cartografia, tá? E a Laura Felwelk, eu acho que é assim que se chama. Enfim, foram pessoas que eu me aproximei bastante assim da leitura para entender como é que eles faziam, né, as pesquisas, enfim. E aí, outro acontecimento também importante foi a presença de Adriana, tá? Quando eu descobri que a Adriana tinha passado pelo pós-doc e trabalhou com a cartografia, aí imediatamente eu já falei com a Ana Raquel para a gente poder colocar a Adriana na banca, tá? E aí ela ajudou bastante mesmo, assim, foi incrível. Pronto, então eu vou falar hoje, falei bastante, mas assim, a ideia é que a gente fale sobre esse check-in, tá? E aí, só para voltar um pouco, check-in, porque eu fiz a escrita da tese como a experiência do salto de paraquedas, tá? Então, eu denominei o método de check-in. Pode isso, Meliane? Pode. Teve que poder. Uma pergunta, Meliane. Você já saltou? Saltei. Essa experiência foi no início do doutorado e aí me levou a fazer essa escrita dessa forma. Então, vamos lá, tá? Eu parti, assim, de um pensamento da cartografia como uma pesquisa-intervenção, tá? Que não se trata de um método pronto, mas um procedimento construído caso a caso, através de pistas, estratégias e procedimentos concretos, que se apresentam nos dispositivos. A intervenção se dá na implicação do cartógrafo. Isso aqui lembro que o Pedro falou sobre o livro Pistas do Método da Cartografia, semana retrasada, do grupo lá da Castrupe. Não é isso? Eu estou errada, eu estou certa. Me corrija, por favor. É porque um fica com o Eduardo Passos, né? Pronto. E aí eles têm 2 livros, né? Isso, das pistas.
E eu achei interessante trabalhar com esse conceito da cartografia na tese, tá? Mas, Ameliane, tu fizesse intervenção, muita gente me perguntou isso, tá? Tu foi lá, propôs intervir no grupo? Não. Eu fiz observação participante. Uma das técnicas que eu utilizei foi observação participante. Mas a minha presença ali já era intervenção. A escrita já é uma intervenção, tá? Então, a gente foi pensando nessa pesquisa e intervenção, não no sentido de uma pesquisação, tá? E aí a diferença seria mais ou menos essa. Eu estou ali, estou intervindo naquele território, tá? E aí a gente também veio para outro trecho de um desses livros, né? Que traz que é o seguinte: a gente vai construir os dados, né? Na verdade, a gente está produzindo como analisadores, evidenciando o processo e produção histórica das instituições, desnaturalizando-as. Então, se eu fosse estudar ESEF, por exemplo, eu não ia partir de um ponto de achar natural que determinadas salas, determinadas disciplinas, eu não partiria desse princípio, que é natural isso, dessa instituição. Não, eu vou pensar que ali foi uma construção. Se deu um processo ali e se produziu daquela forma. Mas eu posso mudar esse território, tá? Então, da mesma forma, essa questão daquele serviço que eu fui, ou da gente pensar essa relação da educação física com as práticas integrativas, tá? Não ter práticas integrativas no currículo da graduação. Por que não tem práticas integrativas? Porque existe algo consolidado, existe ali linhas molares, tá? Que impedem desse fluxo e essa entrada de uma disciplina de práticas integrativas, por exemplo, atualmente, né? Isso na época que eu estudei, né? Eu defini em 2022, então já tem 2 anos, não sei como é que tá? Então, aí, o que é que a gente foi fazer, tá? Eu fico agoniada, porque tá desconfigurado, mas vamos lá. A gente precisou buscar documentos, e aí as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em saúde, diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em educação física, o edital de um concurso público para docente em uma universidade pública, e também apostilas de cursos de práticas integrativas que foram ofertados para os profissionais da rede de saúde na época, tá? Estava tudo isso aqui, já estava pré-estabelecido? Não, tá? Voltando, a gente vai construindo os analisadores, certo? Então, vamos imaginar, eu lembro que em uma aula de Adriana, a Adriana trouxe uma pessoa para falar de cartografia na disciplina de qualitativa, e só tinha eu de cartografia. Foi a salvadora da pátria, foi a Adriana. Mas vamos lá. Eu lembro que ela dizia assim: o que é interessante é porque a gente vai atuar como se fosse um detetive buscando as pistas, né? Então, tudo que era pista, eu ia atrás, tá? Então, esse edital desse concurso, por exemplo, a princípio não era uma pista, mas eu recebi informações antes do edital que me levaram a buscar o edital. E aí, o que é que tinha nesse edital? Tinha uma vaga para a área de saúde mental, educação física e saúde mental, e dentro dessa área de educação física e saúde mental, ia contemplar as práticas integrativas. Tá? Então, por isso que eu fui buscar esse edital. Certo? Eu coloquei aqui só a questão das diretrizes, aí considerando as diretrizes nacionais curriculares dos cursos de graduação em saúde,
falava sobre a possibilidade de ter práticas integrativas nos cursos de saúde. E o da educação física nem chega perto, nem toca no assunto, inclusive. Né? Inclusive, em vários momentos ainda é um pouco reducionista no sentido da saúde, tá? Então, pensa a saúde sobre o ponto de vista biomédico. Enfim, então, todos esses autores que eu mostrei para vocês trabalhavam saúde em uma perspectiva ampliada e na educação física, quando a gente ia olhar as diretrizes nacionais novas de 2018, estava lá ainda falando sobre determinadas perspectivas mais biomédicas. É errado ter? Não. O que é errado, ou o que seria, o que parece estranho, é não pensar em um modo mais ampliado que contemple outros saberes. Tá? Então, a gente precisa saber de anatomia, a gente precisa saber de fisiologia, a gente precisa saber de biologia, mas a gente precisa saber, por exemplo, de sociologia da saúde. A gente precisa saber se a pessoa, onde é que a pessoa mora, com quem ela se relaciona, se ela tem o que comer. Não adianta eu saber prescrever um treino e a pessoa não ter condições de se alimentar. Tá? Então, isso é presente na saúde coletiva. Isso, eu trabalhei 10 anos numa comunidade, num bairro chamado Alto do Capitão. Na verdade, é uma comunidade do bairro Dois Unidos, tá? Então, veja, se a gente dissesse, não, você tem que fazer atividade física, tem que se alimentar assim, as pessoas não tinham recurso, tá? Então, a gente precisa entender aquele território para poder entender o que é que a gente vai fazer, tá? Ou pensar em estratégias, porque também não é dado, não existe um protocolo, né? Ainda bem. Que a gente chegue e diga, não, já que a pessoa está assim, vai ter que fazer isso, isso e isso. Não existe, tá? Enfim, aí a gente foi também olhar lá os sites oficiais do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. Aí, gente, deu um trabalho da bexiga, porque eu fui lá no diretório, colocava educação física e saúde, peguei todos os grupos que trabalhavam com saúde, li ementa por ementa, para saber se algum trazia alguma perspectiva de práticas integrativas e complementares. A gente teve, se eu não me engano, 139 que falavam de saúde, mas apenas ele trazia, ele não falavam sobre práticas integrativas, falavam sobre práticas alternativas, tá? É a mesma coisa, mais ou menos, porque práticas alternativas foi um nome dado a essas práticas que tinham saberes oriundos de outras culturas no momento de, digamos assim, de finalização da ditadura militar, que a gente abre um leque ali de possibilidades. E aí, nesse momento dessa, digamos assim, dessa quebra dali do que é certo, o que tem que ser, enfim, é quando vai surgir o SUS, e essas pessoas fazem parte, participam das conferências nacionais de saúde. Aí a gente tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Foi a maior conferência de saúde do Brasil. Tá? A 8ª Conferência, 86, foi definido... Foi 86, meu Deus, esqueci. Mas foi definido a criação do SUS. E o SUS é criado só em 90. Aí vocês são novos aqui, né? Vou apontar para lá. Vocês são novos aqui, né? 90, não sei nem se vocês eram nascidos. Mas eu estava com, 6 anos. Para mim, 90 foi outro dia. Né? Vocês aí também do MIT, eu não sei, tá? Mas a gente pensar, veja, um sistema único de saúde que contemple. Vou para a ideia de território geográfico agora. Uma dimensão enorme de um país como o Brasil, tá? Para a gente dar suporte a toda essa população
E a gente estava considerando também outras práticas, não só a medicina alopática, certo? Aí, a educação física praticamente não participou desses momentos. Por isso que, quando se discute saúde coletiva, a educação física, isso eu trago de experiência mesmo, gente, desses anos todos. Eu comecei a trabalhar em 2008, né? A educação física fica muito aquém das outras profissões nessas discussões, tá? Quem está na prática, na ponta, no dia a dia, entende, percebe e faz as conexões com as outras profissões. Mas aí é uma coisa que eu dizia muito quando eu estava na ponta, que eu dizia assim, a gente precisa sair da ponta para dizer isso na academia. Porque quem está sendo formado na academia não está dando conta de responder às necessidades que estão chegando para a gente aqui. Enfim, algumas pessoas foram fazer doutorado, mestrado, não sei o quê, estão por aí, tá? Pronto, e aí, vejam, só tinha um grupo que falava dessas práticas alternativas, e aí a ideia de alternativa é alternativa a alguma coisa, e seria alternativa à medicina alopática. Com a organização de uma política, a gente tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, houve uma discussão muito mais ampla, e aí o termo passou a ser integrativo e complementar. É complementar porque é complementar a medicina, modelo biomédico? Não. É complementar qualquer outro modelo, tá? Enfim, homeopatia e yoga. Eu posso fazer essa complementação, tá? Eu posso tratar com a medicação, enfim, um quimioterápico, por exemplo, e yoga. Enfim, né? Aí a gente foi nos diretórios, olhou cada um, olhou o currículo Lattes de cada pesquisador que estava inserido nesses grupos que diziam que trabalhava com saúde para procurar se havia pesquisa ou projeto de extensão que trabalhasse com práticas integrativas, tá? Olhou os sites dos conselhos federais das 14 profissões de saúde. E aí, minha gente, o da educação física era o mais atrasado. Até a medicina, tá? Que a gente acha, não, a medicina, mas até a medicina tinha alguma menção às práticas integrativas, certo? E o portal do Ministério da Educação também, porque a gente buscou algumas coisas lá do... O que foi que a gente buscou nesse portal? Alguns informes de algumas categorias profissionais, sendo contra ou a favor das PICs, enfim, tá? A gente fez observação participante também, e aí foi quando a gente foi para campo de um dos serviços de PICs daqui de Recife. Então, no SUS Recife, existem 2 serviços que trabalham com práticas integrativas. Funcionam como um ambulatório de práticas integrativas. Então, imagine um ambulatório que você chega, que tem ortopedista, tem o psicólogo, tem o terapeuta ocupacional, enfim, várias categorias. Quando você chega nesses ambulatórios, você tem o terapeuta que trabalha com acupuntura, o terapeuta que trabalha com osteopatia, o terapeuta que trabalha com plantas medicinais, o terapeuta que trabalha com yoga, com psicomotricidade, tá? Então, é completamente diferente os saberes, mas a estrutura é parecida, tá? Então, quando a gente pensa que vai ter o atendimento, as pessoas vão frequentar determinado grupo, tem a mesma estrutura, mas os saberes são outros, tá?
Aí a gente ficou de outubro a março de 2022 participando dos grupos só dos professores de educação física, eram 4, tá? E aí tinha professor que tinha mais de um grupo e tinha professor que fazia também práticas individuais. Quais eram as práticas individuais? Acupuntura, auriculoterapia, tá? Então a gente tentou se envolver em tudo isso, certo? Em média foram 10 diários de campo que a gente fez para cada atividade. A gente foi produzindo esses diários. Tinha uma ficha prévia, tá? Mas na cartografia a gente não trabalha com essa questão prévia de levar já o que a gente vai observar. Gente, eu não sabia como fazer. Eu vinha de um modelo bem tradicional da análise de conteúdo. Então, eu tinha que ter alguma coisa para me dar uma estabilidade. Então, eu pegava lá a minha fichinha, quando eu terminava, preenchia, deixava tudo preenchidinho. Mas não cabia tudo lá. Aí a gente extrapolava em outras folhas, enfim, né? E foi, assim, muita coisa muito interessante sair, certo? E aí a gente fez entrevistas também semi-estruturadas com esses profissionais, tá? Conversas também. Mas conversa, como assim, Ameliane? Conversa entrou... Eu estou falando de pistas, então vamos lembrar. Cartografia, estou falando, vou buscar todas as pistas que sejam possíveis para eu trabalhar e acompanhar esse território. Como é que estão se dando esses movimentos dessas linhas de força, né? Então, as conversas, muitas vezes, me trouxeram informações que eu não tinha nas entrevistas, tá? A gente realizou entre outubro e julho, também 2021 e 2022, com os 4 profissionais de educação física do SIS, que é o sistema, o Serviço Integrado de Saúde, que foi para onde eu fui, certo? O outro é o Guilherme Abá, que fica aqui no Torreão, bem pertinho da gente, tá? Tem professor de educação física no Guilherme Abá? Tem também, tem 2. Só que lá eu fiz tipo um experimental, porque uma das profissionais estava de licença, certo? Então, eu não utilizei os dados de lá. Eu fiz entrevista também com 6 profissionais do programa Academia da Cidade que trabalhavam com práticas integrativas e complementares, porque a ideia não era só pegar aqueles profissionais terapeutas que estavam lá no ambulatório de PIX. Era pegar os professores de educação física, os profissionais todos da rede e verificar, entender ou acompanhar, que seria o melhor termo, como é que eles estavam fazendo uso dessas práticas, tá? Esses profissionais tinham passado pelo curso de PIX promovido pela Secretaria de Saúde de Recife. Então, acho que a gente teve 3 ou 4 edições desse curso de PIX e cada profissional podia escolher até 2 modalidades, tá? Como eu era profissional, eu também participei, tá? Então, eu também tive durante o doutorado, essa vivência de fazer esses cursos também ofertados pela Secretaria de Saúde, certo? E fiz entrevista, vejam, com uma pessoa egressa do programa de residência em PIX da cidade de São Paulo. Eu fui atrás dessa menina, louca. Eita, falei que era uma menina. Enfim, eu fui atrás da pessoa. Assim, eu preciso falar com essa pessoa. Por quê? Porque essa residência tem vaga específica para professores profissionais de educação física. Tá? E aí, eu queria poder ter esse contato, essa troca, essa conversa com essa pessoa para também entender se aquilo ali, aquela residência poderia se configurar como uma linha de fuga no processo de formação, tá? Que, no geral, para mim, fazendo as análises, eu creio que seja uma linha de fuga, porque foge completamente da estrutura da formação da educação física. E aí você é profissional da educação física, mas você está ali
atuando com PIX, compondo ao mesmo tempo com os saberes que você teve na formação inicial. Tá? Isso também a gente viu em campo, quando a gente foi acompanhou nas observações, participante também. Tá? Então, foi basicamente isso, assim, minha gente. Na tese, eu acho que vocês conseguem visualizar um pouco melhor, talvez, tá? Mas se a gente for falar do ponto de vista de uma pesquisa mais positivista, digamos assim, a gente vai somar isso de instrumentos. Quais foram os instrumentos que você utilizou? Tá? Então, eu utilizei documentos, sites oficiais, observação participante e entrevista, tá? A gente fez também entrevista com o usuário, mas aí não entrou na minha pesquisa, entrou em outra pesquisa, enfim. A gente chamou de dispositivo, né? Falei para vocês, mas dispositivo também é um termo que Foucault traz, né? Nas análises dele. E aí, eu acho que também eu fiz essa composição aí, meio que inconsciente, quando fiz essa escrita, tá? Aí, referências, vejam, eu utilizei essas referências, que eu acho que o Pedro até já trouxe também, tá? Mil Platôs, de Deleuze e Guattari, basicamente o 1 e o 3, o Antiédipo também, tá? Deleuze e Guattari. E tem esse livrinho que é Diálogos, de Deleuze e Parnay, que eu achei muito bacana. Tá? Tem alguns conceitos desse livro que são bem interessantes. Por exemplo, o conceito de devir. Enfim, eu acho que é bem interessante também, mas ao mesmo tempo eu não me aprofundei, senão eu ia enlouquecer. Enfim, e outras referências que eu trouxe aqui que foram mais nacionais, tá? Tem o Barenblit, que eu trouxe para vocês, que foi assim, para mim entender sobre análise, a esquizoanálise, foi importantíssimo, porque ele fala de análise institucional e vai trazer a esquizoanálise como uma análise institucional, tá? Os livros lá de pistas, né, do método da cartografia, eu acho que é bem interessante, embora seja aquilo que o Pedro trouxe, a Adriana traz também muitas vezes, né? Muitas vezes eles falam que não é um método, mas tratam como um método, né? Não tem algo pronto, mas ao mesmo tempo estão trazendo algo mais ou menos prontinho, elaborado, enfim. Me ajudou porque eles dialogam com a saúde. Então, nesse processo, esse me ajudou bastante, tá? O do Sérgio Rezende de Carvalho também, que é aquele Conexões, Saúde Coletiva e Políticas de Subjetividade. Enfim, e alguns outros artigos. Da Sueli Ronick também, que é a Cartografia Sentimental, que eu acho que é um dos primeiros, assim, para a gente ir entendendo de cartografia. Tá? É isso. Eu acho que, com relação à apresentação, é isso. Mas aí, vejam, já é quase 5 horas, a gente demorou bastante, né? Para conseguir conectar a internet. Mas estamos Amel. aqui. Amel. Oi, Adriana. Sim, eu sei que já são quase 5, inclusive eu vou precisar sair às 5, peço desculpa por isso, mas vai continuar gravando e eu acho que tem que continuar. Mas eu entendo também que, do ponto de vista dispositivo, a forma como você foi compondo o seu trabalho, a forma como você foi compondo as análises, como você foi... Vocês sabem que eu gosto de usar o termo movimentando as linhas, né? Eu acho que você precisava falar um pouquinho sobre isso. Porque você disse onde você foi, né, os territórios, aí, mas e o processo, né, de desterritorialização, reterritorialização? Eu acho que daria... Eu gostaria que você falasse disso.
Acho que daria mais 2 horas. Porque, vejam, vamos lá. Eu vou pedir licença para você. Ok, obrigada, professor. Obrigada. O professor Alexandre, não é isso? Alexandre, ele está aqui participando também, mas ele pediu licença para sair agora. Enfim, vamos lá. Vou tentar falar um pouquinho como é que a gente foi fazendo isso. Eu vou voltar aqui, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo. Eu não coloquei imagens, quer dizer, tem aqui imagens do documento, né? Mas, assim, não foi algo simples, a gente não pegou. Eu fui pegando cada documento desse, analisando, em primeiro lugar, né, se existia a menção às práticas integrativas, tá? E eu acho que aí, Adriana, transita aquela ideia da intensidade também, e não só da frequência, tá? O próprio livro das pistas, ele vai falar sobre a questão da gente ir fazendo esse acompanhamento, né? Digamos assim, também a partir da sensibilidade do pesquisador, tá? E da implicação. Então, a gente foi lendo cada um desses documentos, tá? E em cada documento, identificando a intensidade de como eram colocadas as práticas integrativas e complementares em saúde, certo? Talvez, a princípio, quando eu fui lendo, minha preocupação maior era com a frequência, tá? Era com a frequência, era saber se era mencionado ou não o termo práticas integrativas e complementares. Mas, no decorrer do processo, esses documentos também não eram documentos estanques. Então, assim, eu tenho as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em saúde, mas eu consigo fazer determinadas conexões dessas diretrizes com as dos outros cursos, que inclusive eu fiz também, mas para a tese eu só foquei na educação física, tá? E aí, dentro desse processo, e identificando determinadas, eu não sei se contradições, mas em alguns momentos os cursos colocavam lá no seu documento, né, a presença de práticas integrativas, mas na prática não tinha práticas integrativas. Como é que eu sei disso? Tá? Foi uma parte também que não entrou na tese. Isso é interessante, porque daria até um outro trabalho. Porque eu fui olhar os sites dos cursos de graduação também, tá? Então, ali a gente foi identificando onde é que tinha, tá? Talvez menos acompanhando o processo nessa questão dos documentos, mas veja, eu entrei no doutorado em 2018 e o documento da educação física é publicado em 2018. Então, antes a gente tinha um outro documento. E aí eu fazia a leitura do anterior e, ao mesmo tempo, do novo, e ia percebendo que não tinha muita diferença, né? Não tinha entre um e outro, não tinha, quando se tratava da saúde, não tinha tanta diferença. Qual era
A diferença básica era estabelecer, tipo, um eixo que fosse comum para a licenciatura e bacharelado, que tivesse essa ideia, e que a saúde fosse lá para a educação física bacharelado, tá? Mas era, enfim, né? Quando a gente foi lendo isso, foi percebendo. Ah, quer dizer que aqui tu já fez um mapinha e já fez, porque a gente está trabalhando no DAST e já está fazendo outra estrutura de mapinha. Não. Aqui eu ainda não fui fazendo esses mapinhas, esses desenhos, digamos assim, de conexões, tá? Eu fui mais buscando mesmo a frequência e tentando fazer esses acompanhamentos. Nesse momento, que não é um momento estanque, porque era tudo paralelo, era tudo ao mesmo tempo, mas dentre os documentos foram surgindo outras questões, tá? Então, por exemplo, o edital do concurso para docente surgiu depois. E aí a gente foi buscar esse edital a partir de determinadas informações, tá? E o edital trazia, bem claro, assim, tinha as questões das práticas integrativas e entrar em determinado conteúdo da saúde mental, mas não era um perfil específico para o concurso, tá? As apostilas da Secretaria de Saúde me deram também muito o entendimento de como funcionava a política de práticas integrativas e complementares municipal, tá? Então, eu busquei nessas apostilas esse entendimento para ter essa parte do referencial teórico, certo? Mas daqui a gente conseguiu fazer determinadas conexões ou determinados, observar as intensidades com relação às PICs nesses 3 documentos voltados para a educação física, certo? Eu tinha até uma tabela. Aí, como é que eu fiz? Fez um desenho? Não, fiz um formato de tabela, tá? Nesse caso aqui, eu fazia um formato de tabela, ia marcando com as coisinhas, enfim, né? Tá tudo marcadinho aqui, que não tem na tese, mas eu tenho aqui no meu computador ainda, tá? Ah, Meliane, mas é assim que faz uma cartografia? Não sei, eu fui fazendo de acordo com a possibilidade que eu tinha naquele momento, certo? Aqui, com relação aos sites oficiais, tá? Fui buscando também frequências e a partir das frequências as intensidades, tanto que Lattes, o que a gente percebeu? Que as práticas integrativas parecem que são saberes mais presentes em projetos de extensão, enquanto prática integrativa com seu saber tradicional, do que em projetos de pesquisa. E aí, o que acontece? Nos projetos de pesquisa, muitas vezes, o pessoal diz, vou trabalhar com yoga, vou trabalhar com tai chi chuan, mas eu quero saber se esse yoga aqui vai reduzir o percentual de gordura. Se eu trabalhar com yoga durante 6 semanas, se vai aumentar a flexibilidade. Então, nesse caso, a gente analisou. Aí eu vou falar que Pedro até trouxe esse termo semana passada, mas numa perspectiva de Deleuze. Mas aí a gente observava aqui os saberes que estavam mais cristalizados na educação física roubavam esses saberes para introduzir o próprio conhecimento. Então, se eu pego uma prática de yoga e vou estudar a partir de uma análise do percentual de gordura, da flexibilidade, enfim, de uma perspectiva biomédica, eu estou pegando aquele saber
e introduzindo outro conhecimento para saber se aquilo presta ou se não presta, tá? Do ponto de vista de determinada habilidade. E aí a gente foi, veja como foi complexa essa parte, porque a gente foi lendo cada currículo Lattes, e em cada currículo Lattes, lendo a ementa de cada projeto de pesquisa e cada projeto de extensão que citava práticas integrativas. Quer dizer que é o cenário real? Não necessariamente, porque eu estou com um dado que, se a gente for levar em consideração, é secundário. Né? Eu estou com algo que alguém escreveu, colocou ali. Eu não sei se está acontecendo realmente. Mas, a partir, quando a gente coloca essas pistas lá na mesa e vai fazer a leitura e analisar isso, parece que os projetos de extensão tinham mais essa abertura para esses saberes dessas práticas do que na pesquisa ou no ensino, tá? Os conselhos, aqui, site dos conselhos, a mesma coisa, tá? Inclusive, os próprios conselhos colocando cartas de manifesto, como é que diz que a pessoa aceita as práticas, como é? Fugiu o termo agora. Mas aquele conselho é a favor de determinada prática para ser realizado e outros não. O que é que o da educação física dizia? Não. Mas, aliás, ele nem dizia. Nem dizia. Mas dizia de outras formas, né? Por exemplo, a massagem não é uma prática do profissional de educação física. A acupuntura não é uma prática do profissional de educação física. Então, tinha isso, mas, ao mesmo tempo, tinha a tabela de procedimentos do SUS, que eu acho que eu nem coloquei aqui, mas a gente também foi lá. E na tabela de procedimentos do profissional de educação física do SUS, tinha uma ampla variedade de práticas que eram práticas integrativas para serem realizadas pelo profissional da educação física. Certo? Então, a gente foi entendendo, digamos assim, nesse acompanhamento desses documentos, tá? Que para a formação e para a questão de formação no sentido mais amplo, ensino, pesquisa e extensão, tá? Ainda tinha uma certa dificuldade dessas linhas molares atravessarem o molecular, o molar, digamos assim, o molecular atravessar o molar e gerar uma mudança, digamos assim, uma reterritorialização nessa perspectiva das universidades, enfim, para abertura para esses saberes, que são saberes instituintes, não instituídos, tá? Da educação física. E, a partir daí, a gente foi compondo determinadas leituras, tá? Para a gente apresentar como resultado da tese. E aí, essas leituras não chegaram em formato de uma imagem, de imagens, de desenhos, mas de textos mesmo, tá? Com relação às observações e entrevistas, aí a gente já tem o cenário do campo, com pessoas trabalhando na ponta, que trazem a demanda que é necessário ter, e de várias instituições, digamos assim, né, de uma instituição que trabalha só com PIX, de uma instituição que é de atividade física, promoção da saúde, que é a Academia da Cidade, e de uma perspectiva de uma residência multiprofissional que tinha vaga para profissional de educação física. E aí a gente foi identificando essa necessidade e a possibilidade mais real, digamos assim, dessa entrada dessas práticas como linhas molares ou até de fuga, tá? Do que era estabelecido na formação.
Então, a ideia da tese, o caminho da tese foi mais ou menos isso. A gente pensar essa formação e o que estava se dando no real, tá? Mas, assim, vamos lá, o desenho, enfim, tudo, eu só fui fazer depois nos resultados, tá? Porque aí a gente foi colocando as pistas e foi tentando montar isso de uma forma mais, digamos, mais rústica do que mais elaboradinha, digamos assim, com as conexões, enfim, que a gente poderia fazer. Certo? Não sei se respondi, Adriana. Não sei se ela está aí. Tem um monte de coisa aqui nas mensagens. Microfone. Eu não sei se a Adriana caiu. Não, ela saiu, acho que depois ela mandou. Já saiu, mas vai ficar gravando. Pronto, então eu não sei. Ela joga e sai. Não sei se tem alguém que queira fazer outra pergunta, mas eu acho que a gente já está aqui, 5h11, já está ali no... Diz aí, Pedro. Não, o que eu queria, não sei se o pessoal que está no meeting consegue me ouvir bem. Com a cartografia, a gente vai continuar pensando a partir dela. Essa é a proposta. Na próxima semana a gente tem atividade com a Adriana, não é isso? Daqui 15 dias. Né? Poxa, eu fiquei muito feliz porque parece que eu vim fazendo uma leitura e essa leitura ela é muito próxima, quase que igual assim à leitura que a Meliane faz da cartografia, né? Para que a gente encerre assim, pelo menos o dia de hoje, e além dos exemplos que a Meliane fez, me parece assim que é uma metodologia que é alguém com fome numa floresta, né? E o que vai aparecendo, que pode ser caçado, que pode ser coletado, vai acontecer, né? Então, é claro que você tem algumas expectativas, mas quando você termina esse passeio pela floresta, aquilo que te serviu de alimento, digamos assim, não era exatamente aquilo que você não cumpriu exatamente as suas expectativas. Foram aparecendo outras coisas, mas tudo aquilo que pode ser aproveitado é aproveitado, né? Primeiro, isso mostra a coragem de um pesquisador. Isso mostra um pensamento que tem muito a ver com a complexidade, né? Aí vocês vão falar assim, mas isso não dá para fazer num mestrado. Dá. Talvez você vai coletar em menos lugares, você vai, né, se aproveitar daquilo em menos lugares, né? Mas dá para fazer. Dá para fazer num artigo científico, dá para fazer num doutorado. E quando você termina o doutorado, você percebe que daria para ter feito em outros lugares também. Mas por conta daquele recorte temporal do doutorado, não foi possível. Mas olha a quantidade de dispositivos que a Meliane se aproveita. Isso é muito bom, assim. Isso é encorajador, assim. Tudo bem? E aí a gente pode continuar esse papo daqui 15 dias, então, no próximo encontro. Pode ser? Ficou gravado, né? Temos o grupo lá do GCF, então, quem tiver alguma questão e quiser conversar mais sobre, chamar a atenção, para que fique registrado também, né? Hoje nós fizemos convite aí para o Alexandre, né? Falar um pouco das pesquisas dele, apresentar um pouquinho do que ele
estuda, do que ele pesquisa e tentar ir compondo, né? Não tem nada definitivo, ninguém é obrigado a sair daqui fazendo cartografia, né? São possibilidades, tá bom? Então a gente vai desconectar aqui também, agradeço quem pôde ficar com a gente até o final e estamos à disposição, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, gente. Prazer. Até a Tchau, próxima. gente.